Devo falar mais baixo para não atrapalhar o seu descanso? Ok. Quero que você realmente fique muito à vontade. É natural que a grande maioria de vocês esteja esgotada. Mas fica muito à vontade para, na hora que perceber que está realmente concordando com tudo, não é? Fique em pé onde você está, tranquilamente, ok? Dá um exemplo aí, Ju, por favor. Assim, ó, tá? Estamos falando, pregando, aí certamente você não vai dormir, né? Não vai sucumbir, tá bom? Então ninguém vai estranhar se do seu lado, na sua frente, atrás, alguém levantar, não tem problema, tá bom? Não quero falar muito, não é? Mas quero continuar desafiado a pensarmos juntos sobre essas três áreas: culto, casa e cultivo. Todos nós já temos, por certo, concordado que são temas, são questões que interessam a todos nós, não só numa fase da nossa vida, mas ao longo da nossa existência toda. A questão fundamental de vivermos uma vida de adoração, como tantas vezes temos ouvido, né? Vivermos uma vida de reverência, de temor, de louvor ao Senhor, vivermos uma vida que viabiliza relacionamentos interpessoais de qualidade, porque isso também, como já vimos, é essência para a existência, né? Relacionamentos ruins estragam a nossa própria existência, né? E a questão também, o que fazemos com a vida que temos, né? O que produzimos, porque essa também é uma questão para a existência humana fundamental. Nos acharmos, nos entendermos úteis e expressarmos, inclusive, aquilo ou quem somos por meio daquilo que realizamos. Essas coisas são essenciais, são fundamentais. Quando falar um pouquinho mais sobre, especialmente, a questão de cultivo, a questão da nossa produtividade, mais para frente, né? Uma das coisas que vamos ver é que estamos vivendo cada vez mais um fenômeno intenso, já na sociedade brasileira, né, mas, sobretudo, na sociedade ocidental como um todo, de pessoas que, quando escolheram as suas profissões, quando escolheram o seu trabalho, a sua atividade principal, há 30, 40, 50 anos lá atrás, não se planejaram para lidar adequadamente com aquilo que iriam fazer cotidianamente, rotineiramente. E, infelizmente, né, muitos especialistas já estão demonstrando que a maioria das pessoas lidou com a sua carreira, lidou com o seu trabalho, lidou com a sua profissão, ou mesmo que não seja o fazer fora de casa, mas o próprio fazer dentro de casa, de uma forma errada, de uma forma equivocada. Ou seja, pessoas escolheram carreiras, escolheram ser produtivas, né? E isso é muito bom, mas fizeram dessas carreiras a razão da sua existência. O que aconteceu? No momento quando, eventualmente, elas perderam uma oportunidade de trabalho, de colocação naquela área, ou, eventualmente, quando se aposentaram, como elas haviam determinado que a razão da sua existência era aquilo que faziam, e não as pessoas que elas estavam sendo, estavam se tornando, quando cessou a oportunidade de trabalhar, quando não mais pessoas estavam vendo autoridade profissional naquelas pessoas, reconhecimento, né, prestígio, e elas foram deslocadas do chamado mercado de trabalho, praticamente essas pessoas morreram por dentro. E hoje é um trabalho muito grande de ajuda, de socorro, de assessoria para ajudar essas pessoas a lidarem agora ou com a mudança da área onde estão atuando,
ou com o cessar daquela carreira e daquela atividade, porque elas foram preparadas e treinadas pela própria cultura e pela própria sociedade para fazerem da sua profissão a razão da sua existência. E no momento quando, às vezes, algumas profissões saem do mercado porque são substituídas por outros fazeres, essas pessoas morrem, literalmente morrem. Elas perdem o sentido da sua existência. Então, só para dar um exemplo dessa distorção de uma visão não bíblica, uma compreensão não espiritual do propósito que Deus tem, inclusive, dentro desta área da nossa vida, que é a nossa atividade, que é a nossa produção, que é a nossa criatividade, que é o uso da nossa habilidade, que é o uso das nossas habilitações e do nosso treinamento. O cristão não pode cair nessas armadilhas, né? Porque isso, de fato, faz com que aquilo que deveria servir para a glória de Deus e deveria servir para a plena realização do ser humano, se torna uma armadilha, matando o ser humano por dentro, né? Seja emocionalmente, espiritualmente, às vezes fisicamente, inclusive esgotando as pessoas por causa da má mordomia, por causa do mau uso dessas capacidades que foi o Criador, o nosso Senhor, quem deu. Queres ficar em pé? Não? Não? Então tá bom. Vamos lá. Vamos a um texto bíblico. Capítulo 4 da primeira carta do apóstolo Pedro. 1 de Pedro 4. Hoje eu vou passear por aqui. 1 de Pedro, capítulo 4. Ok. Quem pode, ficando em pé, ler os versos 1 a 5. 1 de Pedro 4, 1 a 5. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles o mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar os vivos e mortos. Obrigado, Nicolas. Mantenha a Bíblia aberta. Confira o que o pregador está dizendo com aquilo que está escrito. Se prestamos bem atenção nesse texto, esse texto tem um certo movimento. Ele fala em andar, fala em não correr. Mas o tema básico do apóstolo Pedro, nesse texto, é o uso do tempo. O uso do tempo. Como lidamos com o tempo? Essa é a questão básica e fundamental aí. O apóstolo Pedro, na verdade, lembram como é que ele abriu essa carta, essa epístola? Ele abriu essa epístola, essa carta, com uma figura bastante interessante e bastante querida dele, né? Ele traz para aqueles cristãos que primeiro ouviram essa mensagem a ideia da peregrinação. Ou seja, a ideia de que o crente, na verdade, vive neste mundo, vive na história com uma consciência peregrina. O que é isso? Um peregrino, um forasteiro, um andante, mantém a consciência de que tudo na sua vida é provisório. O peregrino não constrói uma mansão.
O peregrino, ele se aloja, ele se hospeda provisoriamente. O peregrino não carrega muita coisa, ok? Ele carrega o que lhe é necessário para períodos curtos. E é com essa ideia que o apóstolo Pedro abre esta carta, abre esta epístola. Lembra que ele está falando especialmente para cristãos que estão sendo perseguidos. E por estarem sendo perseguidos, esses cristãos sabem que da noite para o dia a sua realidade pode mudar radicalmente. Essa é a questão básica e fundamental. E com isso, Pedro enfatiza: é preciso usar sabiamente o tempo que se tem. Posso repetir? É preciso usar sabiamente o tempo que se tem. Então, a questão fundamental, quando pensamos naqueles 3 Cs, que tempo estamos dando para a adoração? Que tempo estamos dando para o louvor a Deus? Que tempo estamos dando para a devoção a Deus? Requer tempo ou não? Requer tempo e requer uma certa consciência do tempo para sermos adoradores o tempo todo, ou a vida toda, a existência toda. Relacionamentos requerem tempo ou não? Requerem tempo. Requerem escolha de tempo. Requerem seletividade no nosso tempo. Tomam o nosso tempo. Relacionamentos custam, sim ou não? E alguns custam muito. Então, os relacionamentos requerem. A nossa profissão, o nosso trabalho, as nossas atividades, as nossas habilidades, as boas obras, o uso das nossas capacidades também requerem tempo. Requerem investimento de tempo. A pergunta básica que vocês fariam é: Jairo, como é que se faz hoje? Quando nós, inclusive, muitas vezes repetimos esta máxima, não é? Repetimos este dito popular: não tenho tempo. Alguém já disse alguma vez essa expressão aqui? Não faz muito tempo, talvez. Não tenho tempo. Mas vamos mergulhar um pouquinho nesta ideia. Será que o que está acontecendo é falta de tempo? Quero ouvir vocês. Não? Por que que não? Quanto mais tempo a gente tem, a gente vai procurar buscar, fazer Falta de administração, mordomia, falta de vontade de depender de Deus, ok? Falta de prioridades, está falando de organização, ok? Muito bom. Muito bom ouvir vocês com isso. Então, o tempo, basicamente, desde a antiguidade, não mudou. Isso é interessante, né? Que nós não podemos dizer: se Deus desse para os cristãos de hoje o tempo que deu para os cristãos de 2000 anos atrás. Não. Não chegue diante de Deus com esse argumento, porque, olha, o que vamos ouvir é de enrubescer, para que eles são mais claros. Não é? Não adianta chegar com esse tipo de argumento diante de Deus. Me dá mais tempo. É o tipo de oração que não cabe na eternidade, para começar. Então, o problema básico nós todos precisamos reconhecer é como usamos o tempo que temos. Basicamente é isso.
Aqui está o problema. Aqui está a situação. O uso que fazemos, a mordomia, a administração que fazemos. Por quê? Em primeiro lugar, porque Deus é o dono do tempo. Sim ou não? Deus é o dono do tempo. Então, na verdade, Deus nos concede aquilo que lhe é próprio. Tempo. Por exemplo, vamos pensar de novo na encarnação. Vamos pensar em Jesus. Se Jesus ficasse requerendo de nós uma vida de acordo com os padrões dele, mas ficasse lá em cima na eternidade dizendo, façam isso, agora coloquem isso, coloquem aquilo, seria uma coisa. Mas o que Jesus fez? Ele entrou no nosso calendário, sim ou não? Entrou no nosso tempo. Então Jesus teve, no mínimo, 2 limitações com as quais ele lidou, que são as limitações com as quais eu lido hoje. Ele estava limitado pelo tempo e pelo espaço. Porque às vezes eu também digo, se eu pudesse estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Jesus lidou com essas 2 limitações. Então ele pode falar com toda a autoridade como é que devemos administrar o tempo. Essa é a questão fundamental. Então, se Deus é dono do tempo ainda, e se Deus continua nos concedendo tempo ainda, Deus requer de nós essa administração e essa mordomia. Então, em primeiro lugar, eu preciso reconhecer, eu preciso trazer o problema para mim. O problema sou eu, não tem jeito. E Deus requer de mim o que eu devo fazer com o tempo. Mas Deus não fica só requerendo de mim o que eu devo fazer com o tempo. Ele me diz exatamente como é que Ele quer que eu lide com o tempo. E não adianta você vir com argumentos de que você está super ocupado. Nós caímos de novo nessa questão. Você está se auto-ocupando, sim ou não? Sem dúvida que sim. Então, aqui, novamente, nós precisamos assumir escolhas. Nós precisamos ser seletivos. O apóstolo Pedro, então, está lidando com esta tensão desses irmãos, desses servos de Cristo. Olhem para o texto. Olhe para o versículo 2. A minha versão diz assim, para que, quando? No tempo que ainda vos resta na carne. O que ele fala quando ele diz o tempo que ainda vos resta na carne? Ou seja, o tempo que cada um de nós ainda tem de vida. Nos identificamos aqui com eles? Sim. Temos um tempo ainda, todos nós temos, eu não sei, alguns de nós, quem sabe algumas horas, ninguém sabe, alguns dias, algumas semanas, alguns meses, alguns anos, não importa. O fato é que todos nós que estamos aqui hoje, acordados ou dormindo, ainda temos um tempo, ok? Todos nós temos um tempo. Sim, Pedro, então o que tem em relação ao tempo que ainda nos resta? Olhem para a continuação do verso 2. Não continueis a viver para as concupiscências dos homens, ponto final. É isso que está no texto? Como é que termina o versículo? Muito bem. Então Pedro diz, olha, você tem um tempo ainda? Tenho. Sabe quanto tempo? Não importa. O fato é que você ainda tem tempo. Então, 2 coisas fundamentais. Primeira, não continuem usando o tempo como já usaram. Está claro aqui? Tá, e o que eu faço? Use o tempo para cumprir a vontade de Deus. Está claro aí, não? Está claro. Ou seja, qual é o critério para selecionarmos? Qual é o critério para definirmos? Qual é o critério para escolhermos o que fazer com o tempo que ainda temos? Cumprir a vontade
de Deus. Pedro está falando literalmente de mudança de agenda. Vou repetir isso. Ele está falando de mudança de agenda. Ele não está dizendo, seja irresponsável e largue todos os seus compromissos. Não. O que ele está dizendo é nos compromissos que temos assumido, nas coisas com as quais temos investido o nosso tempo, quanto está da vontade de Deus nisso? Essa é a questão. Então, todos os dias eu preciso rever a minha agenda e preciso perceber na minha agenda o que eu estou fazendo, o investimento do tempo que eu estou fazendo, o quanto tem a ver com aquilo que Deus quer para a minha vida. É trabalhoso isso? É trabalhoso. Mas isso poupa tempo. Planejamento. Seletividade. Escolha. Pedro, mas por que isso? Olhe para o versículo 3. É bastante que no tempo passado tenhais cumprido a vontade dos gentios. Uma versão mais popular diria assim nesse versículo 3, nessa abertura do versículo 3. Já chega de perder tempo. Ou seja, o tempo que já perdemos com aquilo que não vale a pena já é suficiente. E qualquer um de nós, olhando para trás da nossa vida, mesmo aqueles que foram criados na igreja, percebem o quanto já perdemos tempo. Tempo que Deus nos deu. Então, toda vez quando a minha mente, toda vez quando a nossa razão, o nosso raciocínio quiser argumentar sobre usar o tempo sem responsabilidade, vamos lembrar do tempo que já usamos sem responsabilidade. Tempo que quem deu? Deus já nos deu. E já foi misericordioso de, embora a gente ficar investindo tempo de maneira responsável, Ele continuar ainda nos dando mais tempo. É paciência de Deus. É misericórdia de Deus. E aqui ele cita alguns desses exemplos de mau investimento do tempo. Eu costumo dizer que essas listas, elas são ilustrações, elas não são exaustivas, porque nós podemos acrescentar tantas outras coisas aqui. E volto a dizer, mesmo que você tenha sido criado em igreja, antes da sua conversão, nós éramos exatamente como essa gente aqui. Ou seja, tínhamos todo o potencial para fazer todas essas coisas horríveis aqui. Porque o coração sem Jesus é o quê? É potencial para o pecado. Não conheço, por aproximação, a maioria de vocês. Mas vou tentar um palpite aqui, que vocês digam se concordam ou não comigo. Antes de Jesus entrar no seu coração, antes de você se tornar um salvo, você não prestava. Acertei? Acertei. Por que isso? Sem Jesus a gente não presta, pessoal. Ah, não, mas eu ia para a igreja, cheirosinho, minha mãe me arrumava, meu pai me arrumava. Eu ia bonitinho, eu até cantava, sabia todas aquelas músicas. Eu sabia versos da Bíblia de cor, mas sem Jesus no coração eu estava indo para onde? Cheirosinho daquele jeito para o inferno. Isso é o fato. Jesus entra na nossa vida para mexer em todas as áreas da nossa vida, inclusive na nossa agenda. Inclusive naquilo que vai se tornar, como alguém já disse aqui, prioridade. Ele entra para organizar também o nosso tempo. Grande parte de vocês aqui
tem o grande privilégio, de novo, de ir definindo como investirão o tempo que ainda vos resta. E mesmo aqueles que já andamos mais tempo, somos desafiados todos os dias a reorganizar esta agenda. Olhe mais para o texto. Verso 4. Acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução e blasfemam de vós. Uma outra versão aí do versículo 4. Muito bom. Quem é que acha estranho que o crente não corra atrás das mesmas coisas que o incrédulo corre? E agora? Os anjos? Hã? Quem é que acha estranho que o crente não corra atrás das mesmas coisas que o incrédulo corre? Hã? O próprio incrédulo. Aqui, às vezes, eu fico desapontado comigo. Por quê? Porque, às vezes, nós corremos atrás das mesmas coisas que os incrédulos estão correndo e, com isso, não chamamos a atenção dos incrédulos. Eles não estranham nada. Por quê? Porque a gente é igual a eles. Pedro está dizendo, nós devemos ter uma agenda tão diferente, as nossas prioridades devem ser tão diferentes, que quando o incrédulo encosta do lado da gente, né, nessa maratona da vida, chegou a me dar uma dorzinha agora, não estou acostumado, né, mas encosta do lado da gente nessa maratona da vida, ele precisa perceber que o nosso ritmo é outro. Mais do que isso, que nós estamos indo para um lugar diferente. Porque nessa competitividade, o que ele fica dizendo? Vou te passar, eu vou te ultrapassar. O que você diz para ele? Não, mas nós estamos indo para lugares diferentes. Nós temos objetivos diferentes. Nós temos um ritmo diferente. Então, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Segundo esses princípios da Bíblia, o crente precisa se tornar um determinador de ritmo. Vou repetir isso. O crente precisa se tornar um determinador de ritmo. Vamos repetir isso? O crente precisa se tornar um determinador de ritmo. Mais uma vez, o crente... Isso. O café está te sustentando acordado, hein? Ou é Coca-Cola? O crente precisa se tornar um determinador de ritmo. Olha, todos os dias, eu e você, todos os dias, sofremos pressões. E as pessoas estão dizendo, vamos todos correr atrás daquilo. Vamos todos buscar aquela mesma coisa. Vamos todos alcançar. Vamos lá, pessoal, vamos lá. O crente precisa ser inteligente. Pensa, espera aí. Isso aí deve fazer parte da minha agenda? Isso vai determinar o meu esgotamento? Esse é um bom uso do tempo que Deus tem me dado? Pastor, se fizer assim, há muitas oportunidades que a gente vai perder. É fato. É fato. Mas fazendo assim, há outras oportunidades que Deus tem para a nossa vida, que nós vamos descobrir e vamos nos apropriar delas. Ou Deus está ou não está cuidando de nós? Deus está cuidando de nós. Deus tem um projeto para mim e para a sua vida? Sim. O salmista chegou a dizer que ele tem um projeto detalhado para a nossa história. Ou cremos nisso ou não cremos. Deus não pode ser surpreendido pela história.
Então não há nada na história de cada um de nós, daqueles que cremos no Senhor, que não esteja em detalhe preparado para cumprirmos este projeto. E Deus tem dado tempo para cada um de nós para isso exatamente. Quando eu digo, então, não tenho tempo, Senhor, Deus diz, tempo você tem. E você tem também, da minha parte, uma maneira adequada para usar o tempo que eu te dei. E para aquilo que eu quero para a tua vida, você tem tempo suficiente. Amém? Cremos nisso? Fundamental. Ah, mas os outros... Olha, cada um tem um ritmo. Respeite isso. Entenda isso. Descubra isso. E explore isso. O problema da nossa sociedade, geralmente, qual é? É nos enquadrar dentro de uma mesma tabela. Como, de novo, vimos na primeira noite, Deus nos fez, não em série, mas trabalhou conosco pessoal e individualmente, na realidade. Eu sei que é difícil entender isso, mas os dias da minha vida, os dias da sua vida, as horas da sua vida, os segundos da sua vida e partes desse segundo já estão determinados por Deus. Já estão determinados. Não tem jeito. Isso já está desenhado pelo Senhor. Ou usamos isso adequadamente, ou vivemos uma vida sem tempo. Voltem para o versículo 1. Aqui está o coração da coisa. Alguém pode ler de novo o versículo 1? Muito bom. Parece que Pedro começa o capítulo 4 falando de um assunto que não tem a ver. Ele começa lembrando da encarnação de Cristo. Justamente por quê? Porque ele vai dar o exemplo de Cristo lidando com o tempo que o Pai lhe deu. É isso? Sim, exatamente isso. Olha, e Pedro poderia ter ido além nessa introdução do capítulo 4. Ele poderia ter dito, olha, Jesus teve menos tempo do que a maioria de vocês. Teve menos tempo do que a maioria de vocês. Mas aqui ele dá, desculpa a expressão com toda a reverência, o pulo do gato. Algumas versões dizem, armem-se do mesmo pensamento. Qual é a ideia que está aí? Versículo 1, olha lá. O que é isso? Citar o exemplo de Cristo e agora dizer o que devemos fazer com esse exemplo. O que é isso? Imitá-lo, fazer igual. Ou seja, eu quero fazer com o tempo aqui o que Jesus fez com o tempo aqui. Simples assim, só tudo isso. Eu quero fazer com o tempo aqui o que Jesus fez com o tempo aqui. Qual era o pensamento, qual era a intenção central, qual era o foco? No que Jesus se concentrou durante aquele tempo aqui? Fazer a vontade do Pai. Foi ou não foi isso? Fazer a vontade do Pai. Pedro diz, é possível, necessário, imitar Jesus nisso. Viver focado em fazer a vontade do Pai é o melhor uso que podemos fazer do tempo que o Pai nos dá.
Então a minha agenda se reorienta, se reorganiza quando eu digo, Senhor, o que queres que eu faça com esse tempo? Pastor, vou parar de ir à escola? Não. Mas veja como é que Deus quer que você lide com esse tipo de compromisso. As suas motivações em relação a essa oportunidade que você tem de se formar, de estudar, as suas motivações precisam ser diferentes das motivações do incrédulo, ok? Então você vai administrar as oportunidades de uma forma completamente diferente. Por quê? Porque você vai procurar discernir o que Deus quer com isso que Ele está te oferecendo. Porque é bênção. Não é algo pecaminoso. E o meu trabalho? A minha profissão? Se não é uma profissão pecaminosa, se não é um trabalho pecaminoso, você pode e deve ter um foco distinto do foco que o mesmo incrédulo que senta na mesa do lado tem. A vontade de Deus. Essa é a questão. Arme-se desse sentimento. Arme-se dessa disposição. Revista-se desta consciência. E lide com o tempo de uma forma espiritual. Essa é a questão básica e fundamental. Chega de perder tempo. Vamos repetir isso? Chega de perder tempo. Mas como quem está acordado. Chega de perder tempo. Hoje você tem tempo para dormir à tarde. Quero encerrar com o último desafio desse texto. Esses poucos versículos aqui. Olha para o versículo de número 5. Alguém pode ler em voz alta? Muito bom. Quem terá que prestar conta diante de Deus? Todos nós, o incrédulo. Então, aquele que não está nem aí para o uso do tempo, que você acha que vida é isso, usar o tempo sem responsabilidade, até ele vai ter que prestar conta sobre o que fez com o tempo que quem deu? Deus deu. E Deus deu o tempo para todo mundo. Agora tem um problema aqui. Quem precisa avisar esse incrédulo irresponsável que está usando a vida, usando o tempo do jeito que ele acha que pode usar, de que ele vai ter que, no final do tempo, responder diante do dono do tempo? Nós precisamos avisá-los. E aí volta. Se nós vamos precisar avisá-los sobre a seriedade que é a questão do uso do tempo, nós vamos precisar dar exemplo de como usar melhor o tempo. E vamos dizer, presta atenção no tempo que Deus está te dando, porque no final do tempo, você vai ter que dar conta sobre o tempo. Essa é a questão básica e fundamental. Então, lembre de pessoas à sua volta, às vezes dentro da sua casa, às vezes dentro da igreja, às vezes onde você trabalha, onde você mora, às vezes onde você estuda, tem um monte de gente desperdiçando tempo. Ajude essas pessoas, revestido da consciência de Jesus, como melhor aproveitar o tempo, seja o tempo que for. Ajude essas pessoas a se surpreenderem com o seu estilo de usar o tempo. De descobrirem que a sua agenda é outra. Estou noutra, Descobrindo que as suas prioridades são outras. Que a qualidade do seu tempo é outra. E ajude essas pessoas a, enquanto ainda há tempo, a consertarem a questão do tempo.
A oração vai ser rápida, mas feche os seus olhos, por favor. Senhor, nós todos podemos dizer, de sã consciência, ainda nos resta tempo. Nós te agradecemos pelo tempo que o Senhor continua dando. Nós clamamos por tua paciência e misericórdia, para que cada vez mais abandonemos o estilo antigo de usar o tempo. Estilo irresponsável, muitas vezes irreverente, às vezes pecaminoso, e que adotemos este sentimento de Jesus, a consciência de que o Senhor dá o tempo, mas dá um projeto para esse tempo. Reveste-nos, então, nesse sentido, do teu poder, para sermos determinadores de ritmo, enquanto andamos uns com os outros como peregrinos aqui. Ajuda-nos também a fazermos com que a nossa vida se torne uma agenda de exemplo, causando estranheza em muita gente que está à nossa volta, e com isso alertando, despertando e desafiando as pessoas a reorientarem o uso do seu tempo. Eu sei que o Senhor nos deu tempo suficiente para culto, para adoração, para devoção. Eu sei que o Senhor nos deu tempo suficiente e adequado para os nossos relacionamentos. Eu sei que o Senhor tem nos dado tempo suficiente para a produtividade, para o cultivo, para o trabalho. Dá-nos equilíbrio, discernimento, para darmos o tempo necessário para cada coisa. Oramos em nome de Jesus. Amém.